Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular 2, essa é a aula de número 47 e hoje nós vamos aprender o que é um pipe impuro. Na aula passada, a gente desenvolveu um pipe filtro, lembrando que essa maneira não é legal de fazer filtros em arrays utilizando pipes, nós vamos ver qual que é a maneira correta no final dessa aula. E nós vimos também que mesmo adicionando um curso novo no nosso array, com o filtro aplicado, ele não foi atualizado. Então, esse é o conceito do pipe puro. E o pipe impuro é que, mesmo quando o valor que é recebido pelo pipe é modificado, o pipe continua funcionando, né, e continua ali de olho nas mudanças feitas nesse valor. Então, para essa aula, nós vamos criar aqui um ng-gp para criar o pipe e nós vamos chamar também de filtro array, só que aqui eu vou chamar de impuro para a gente poder ver a diferença. Criou aqui o meu pipe impuro, tem aqui o decorator pipe. Eu vou fazer uma coisinha um pouco diferente para a gente poder utilizar a parte de herança do ECMAScript 2015, né, que também é suportado aqui pelo TypeScript. Então eu vou fazer um extends filtro array pipe. Uma coisa legal aqui do Visual Studio Code é que ele traz essa parte de import automática através de um plugin, que é esse plugin aqui do Auto Import. Então quem quiser instalar também, só que a única coisa que não funciona direito é que quando você digita, ele coloca logo na primeira linha, né? E seguindo as boas práticas do Style Guide do Angular 2, aqui sempre são os imports do próprio Angular e só depois a gente pula uma linha e coloca os nossos imports. Então fica aí a dica também para quem quiser utilizar esse plugin. E o que utilizar esse extends implica aqui no nosso código? Bom, como está estendendo o filtro array pipe, se a gente vir nessa classe aqui, essa classe está implementando a interface pipe transform e também está implementando esse método transform. Isso significa que o nosso filtro array impuro também herda esse método aqui, e isso significa que quando a gente for aplicar o pipe, é esse mesmo método que vai ser executado. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Vou colocar aqui pipe puro, e eu vou fazer a mesma coisa, só que aqui com pipe impuro. E aqui o filtro array é filtro array impuro. Vamos rodar o ngserve para a gente poder ver o resultado disso aqui no browser. Então aqui nós temos a mesma coisa. Se eu faço aqui o AV e eu adiciono aqui o Java 2, continua, né, os dois não funcionando. Agora, como é que a gente faz para esse pipe aqui se tornar um pipe impuro? Eu vou adicionar um outro metadado aqui que se chama pure, ou seja, se é puro ou não. Então aqui eu vou passar falso. Por padrão, esse metadado tem valor de true, né, em todos os filtros, então é por isso que a gente não precisa desse metadado lá no outro filtro puro, e aqui fica falso. Agora, voltando para o browser novamente, eu vou fazer aqui um AVA e vou adicionar o curso Java 2. E vocês vão ver que aqui vai ser adicionado no pipe impuro, porque o valor do array foi modificado, né? Foi adicionado mais um elemento e o pipe impuro obteve essas mudanças, né? E já aplicou também o filtro nesse novo elemento. Lembrando novamente que não façam isso em projetos em produção. Criar esse pipe aqui foi apenas para exemplo da aula. E você não deve utilizar pipes nem para fazer order by e nem para fazer filtro nos seus arrays. Como é que a gente faria isso realmente em um projeto real? Vou colocar aqui agora. Maneira correta de usar filtro nos projetos. Então eu tenho aqui o arquivo TypeScript. Eu vou colocar aqui então um obter cursos e nós vamos pegar todo esse código aqui, nós vamos passar para cá. Então, por exemplo, se o this.livros, já que aqui é o livros, e nesse caso o argumento aqui é o próprio filtro, ou foi igual a nulo,
que é um this.filtro, for igual a null, ou então, se ele for igual a vazio, né, pode ser igual nulo, ou ainda pode ser um this.filtro.trim for igual a vazio, a gente simplesmente retorna o this.livros. Ao contrário, a gente vai colocar esse mesmo código aqui, tá? Só que aqui eu vou apenas retornar o true se ele fizer parte, então vai ser filtrado, e o falso, caso contrário, né? Então, se o valor não existir, ele é filtrado. Aqui undefined mesmo, tá, gente? Não é nulo. E depois a gente ter implementado esse método aqui, a gente pode voltar no template e no lugar de livros aqui no ngFor, aqui no pipe nós estamos utilizando o próprio array livros, e aqui no lugar de utilizar o próprio array de livros, a gente faz a chamada do método que já vai retornar o array de livros filtrado caso alguma busca seja feita nesse array. Voltando aqui agora, nós temos 3 listas. Vou fazer aqui o filtro por AVA, vocês podem ver que o resultado é o mesmo nas 3. E se eu adicionar aqui o Java 2, a maneira correta, né, utilizando o método, a gente também tem. Então, por questões de performance, façam isso em método. Não faça filtro nem order by via pipe, tá? Foi só pro exemplo da aula. Fica aí então a diferença entre pipes puros, pipes impuros e também como filtrar valores de um array, que era um filtro que existia lá no Angular 1, aí acabou não vindo para o Angular 2 por questões de performance e otimização e minificação. E a gente aprendeu também como fazer aí de uma maneira mais elegante e de uma maneira melhor do que utilizar pipes. Lembrando, como sempre, que todo o código-fonte está disponível no GitHub e o material de apoio está disponível lá no portal loiane.training. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!